Então, como eu falei no começo, hoje é uma mensagem em estudo, então é importante que todo mundo fique ligado aí nos slides aí para a gente trabalhar bastante slides. Separei algumas ilustrações, ilustração, né? E algumas fotos para ilustrar um pouco sobre, né, a Reforma Protestante. Eu fiz até isso aqui lá na CPAD, na editora onde eu trabalho, e aqui ela fala das 95 teses. Quem nunca leu, né, que a gente fala tanto sobre as 95 teses que foram pregadas, né, por Lutero, e às vezes você nunca leu as 95, pega aqui, ó, tem todas aqui, lendo, são frases, né, a tese dele não é gigantesca não, cada tese aqui cada tese aqui é uma frase, 2 frases, assim, né, é bem curtinho. Então, quem quiser depois eu mando ver se eu acho o PDF, boto lá no grupo, ou então depois no final você pega aqui, dá uma lida, vê, quem tiver interesse aí, amém? Então, a gente vai falar sobre a Reforma Protestante, como a gente disse, 2 semanas atrás, né, a gente não conseguiu fazer logo em seguida, porque a gente teve session, né, logo depois teve o session, então a gente está aqui hoje relembrando para vocês sobre a Reforma Protestante, completou 505 anos, né, que foi em 1517 a Reforma Protestante, né, quando, né, o Lutero chegou ali e pregou ali, né, na catedral ali, as 95 teses, e a partir dali tudo mudou, houve realmente uma reforma. Joga aí o tema aí para mim, por favor. Só a escritura. Ei, som. Ali embaixo, gente, fala aí, tá todo mundo dormindo, como é que ouve? Que ouve? Vai lá. E a reforma. Então, por que eu fiz assim, desse jeito? Assim, tudo que eu faço assim, para estudar, eu procuro um jeito para entender o porquê daquele estudo, o porquê da reforma. Então, eu falei assim, para ter uma reforma, o que é a palavra reforma? Quem acha? O que é reforma? Reforma em geral, não essa reforma de Lutero, mas fala aí o que você acha que é a palavra reforma. Vem, o que vem na tua cabeça? Fala aí, Augusto. Reforma é o quê? Fazer o quê? Algo novo. Fala aí. Oi? Transformar? Fala aí, Ana, quer falar não, tá? Formar de novo, mas ninguém, vai, fala aí. Oi? Melhorar. Mudança. Restaurar. Aí a galera de trás, que ninguém falou nada, vai. Que é isso, Nelson, meu Deus, é meu professor Nelson, é professor também, aí já outro patamar, né? Voltar à forma. Mais alguém? Mais bonito que Nelson? Não tem? Gente, é isso aí, reformar isso, mas nessa linha do Nelson aí, voltar à forma, então existia uma forma. Então, justamente, que a gente vai falar, para falar da reforma, né, que muita gente fala da reforma, aconteceu isso na reforma, tal. Né, na minha empresa, então, quando completou 500 anos da reforma, a gente fez tudo isso aqui, panfletos, cartazes, aí a galera foi lá para o centro, aí fizeram várias, né, aí teve peça, teve um monte de coisa. Então, 500 anos, aí fala, mas 500 anos da reforma, a gente estudou tudo sobre a reforma, mas o que aconteceu antes? Se teve uma reforma, o que houve? Que existia uma forma? Tinha que existir uma forma. Então, existia uma forma. E essa forma, ela foi o quê? Deformada. Aí sim teve uma reforma. É como uma casa. Você compra uma casa, né, aquela casa bonitona, né? Tá bonita. E a casa começa a usar. A casa começa a ficar meio o quê? Deformada, né, não? Vai usando ali, a mão aqui na parede, que Fernandinho, quando bota a mão na parede, o Fernandinho, a casa tá pintadinha, bonitinha, aí ele vai, chega a vez do futebol e fala assim, falei, Fernandinho, o que tem que botar a mão na parede? É corrimão a parede? É uma coisa que meu pai falava comigo, eu não ligava, agora eu falo com meu filho, entendeu? Ele vai assim, ó, eu falei, caraca, Fernandinho, aí eu vejo aquela mãozinha na parede, eu limpo, na frente dele e falo, isso aqui, Fernandinho, por que você botou a mão na parede? Então, né, a casa está tudo bonitinha, depois vai chegar um tempo que vai ter que ter depois ela vai, né, se deformar, né, uma casa é assim, né, ela vai sendo usada, vai chegar uma hora igual carro, né, chega uma hora que vai dar uma deformada, então é necessário uma reforma. Então é basicamente isso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma linha do tempo. Luz aqui, essa luz aqui apaga essa luz aqui, hein?
Vai ser igual a aula hoje, então apaga as luzes aí. Vai lá, Rami. Rami entende tudo ali de luz. Vai lá, Rami. Você que já está 2 anos aqui. Brincadeira, 2 horas só na igreja, não sabe nada. Vai, Rami, pode ser isso aí. Vai apagando que vai dar certo. Ó, isso, pagou errado, mas tudo bem. Vai aqui. Aí, tá bom aí para vocês também? Só não pode dormir. Aí, deixa assim mesmo. Assim tá legal que eu vejo vocês. É igual a aula, né? Que a aula, quando... Aí, professor apagava a luz, mano. Pô, eu trabalhava o dia inteiro, de 8 às 18. Ia pra faculdade. Aí o professor, hoje a aula é de slide. Hoje já era. Pum! Apagava a luz. Não dava, gente. E a maioria do pessoal lá, eu fazia no Terra Encantada. Terra Encantada só tinha playboy, pessoal da Barra. A galera vinha de chinelo de dedo, com pé cheio de areia, bermuda, prancha na mão. A outra vinha da yoga, a outra vinha não sei o quê, do pilates. E eu, o único que... Camisa de trabalho, né? Uniforme de trabalho. Aí eu cansava, o pessoal me zoava. E o Longuinho dormindo? Eu, claro, vocês estão aí na boa. Eu trabalhei o dia inteiro. Então, não durma, gente, tá bom? Tá um climinha bom aí, né? Dá para enxergar melhor agora? Beleza? Então, vamos que vamos. Então, por que eu tirei sola escritura? Tem a ver? Tem a ver com a mensagem? Diga aí, joga aí, próximo slide, por favor. Olha aí, minha gente, porque são os 5 pilares da reforma protestante, que é sola fide, quer dizer o quê? Sola, somente as, próximo, somente, sola gratia, sola, sole, somente. É isso aí. Então, desses 5 pilares, eu tirei um, que é a palavra, né? Somente as escrituras. É o que é mais importante. Então, todos eles são importantes, claro, são os pilares, mas eu trouxe aqui para vocês a palavra, porque é a mensagem que o Papai do Céu colocou no meu coração. A gente vai concluir nessa mensagem aqui. Vai lá, próximo versículo para a gente abrir. João 8, 31, 32. Você que está com a Bíblia aí pode abrir. Sublinhar, sublinha, e quem tiver com o celular também, você que está em casa, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, João 8, 31, 32, eu vou trabalhar na revista e atualizada ainda, que é a nova, né, Almeida e atualizada, a versão muda umas palavrinhas, mas eu prefiro manter nesse daqui, tá bom? Vamos lá, disse pois, é só 3 pessoas leram, vamos lá, tá parecendo o time do Vasco, vai lá. Disse, pois, se vós permanecerdes na minha, sois verdadeiramente meus, e se você conhece a palavra, você vai conhecer a verdade, e a verdade vai fazer o que com você? Então, é conhecer a palavra, só a escritura, somente a palavra. Então, guarda esse versículo com você, João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amém? Então, vamos caminhar aí para o nosso estudo aí de hoje, vai lá. Que isso, não dá para vocês lerem aí nada não, mas eu vou lendo aqui, tá vendo? Dá para ler aí? Não, porque isso aqui eu dava em aula. Isso aí eu preparei esse cronograma aqui, né? Foi em 2017 para a galera do Way. Então a galera que estava na aula, que eu dava a aula do Way, a gente estava junto lá fazendo esse slide, foi nos 500 anos da Reforma Protestante. Então aqui a gente vai caminhar desde a forma, começando aqui, descer, né? Que é o que? Descer. Esse negócio aqui, isso aqui atrapalha você. Quem está aqui no cantinho, né? Melhorou? Faz o joinha aí, está certinho. Que isso, olha o tamanho. Aí atrás não dá para ver, E olha, tá pequeno. Gustavo, dá para ver? Tá pequeno. Então vamos lá. Então, aqui ó, o 0 vai começar aqui no 0, DC ou AD. O que quer dizer AD? Ano Domino, que quer dizer também depois de Cristo, é a mesma coisa. Quando você vê DC ou AD, aí você fala, meu Deus, eu conheço
AC e DC, mas aí inventam outras coisas, então quando vê o AD também tem livros que vai aparecer AD. Então é depois de Cristo, né? Que é o ano o ano do Senhor. Então eu vou pegar aqui desde o início, a gente vai começar aqui onde foi dado a forma, o ápice da forma, o reinado de Domiciano, né, que aí vai falar aqui da perseguição, a conversão do imperador Constantino, e aqui depois a gente vai ter aqui, ó, passagem do cristianismo para o catolicismo. Então daqui começa a perder a forma, e aí a gente entra na deforma, até chegar à reforma. Então a gente aqui, ó, de 0 a 1517, a gente vai caminhar isso aqui tudo, tá vendo? Desde aqui, vai ali, vai aqui, vai chegar lá. Então, a gente sai da igreja primitiva, que era aqui, que é a igreja da essência, da onde foi, né, nasceu a igreja ali, através dos apóstolos. Começou a igreja ali, né, através dos apóstolos, depois, né, do Pentecostes, surgiu a igreja, depois teve o início da Idade das Trevas, que se perde a cultura, tudo, político, a mudança política, social, cultural, foi realmente a Idade das Trevas, ninguém enxergava nada, nada era bom, foi um período ali longo de 1000 anos ali, né, bota aqui de 476 para 1517, aí, bota aí, 1000 aninhos aí de muita coisa ruim, muita coisa errada aí, e a palavra de Deus foi esquecida, por isso que teve que ter uma reforma, porque ninguém mais lembrava da palavra de Deus. Ali o cara que tinha dinheiro mandava, o clero mandava, que era a igreja que mandava. Então, a palavra de Deus, ela tinha autoridade através da igreja, não era o contrário. Não, a igreja tem autoridade, mas através da palavra, não. A igreja que mandava na palavra. Então, o que o padre, o papa falava para vocês era aquilo. Ah, mas na palavra não está escrito isso. Opa, não está escrito, mas o papa falou. Ah, tá, então se o Papa falou é o soberano, então é o clero. Então o que mandava na época era isso, então era a Idade das Trevas realmente. Então vamos lá, primeira parte, bota a chamadinha aí, a forma. Que isso, hein? Isso aí quem fez a peça lembra, Ana Vitória fez a peça com a gente, Nelson também fez, Augusto também fez, a peça da reforma, muito bonita, a galera lá na frente e tal, né, Ana lembra. Mais os cabecinhas aí, não sei quem, lembra? Dois minutos só, brincadeira. Já está acabando, já 30 segundos. Foi? Cadê? Próximo slide. Qual é o tema? A forma. Quem está em forma aí? Não, levanta a mão quem está em forma. Quem acha que está em forma? 3 pessoas. Quem acha que está... Beleza, então a galera tá todo mundo em forma, todo mundo bonito, jovem, né, mais fácil tá em forma, né, quando a gente pergunta para a igreja toda é mais difícil, mas pô, jovem, aqui, as 3 aqui, as 3, e a Tata também aqui também, tá todo mundo em forma aqui, ó, todo mundo aqui geral em forma, todo mundo em forma, galera lá atrás, né, Débora Lacerda tá meio gordinha, né, Marcele também, Gabi que tava aqui na frente, só elegância, a galera toda em forma, todo mundo bem aí, né? Então, a forma, vamos lá. Aí agora eu ampliei aquela parte ali que a gente vai começar. Então a gente começa aqui, a forma foi 30 depois de Cristo. Atos 2, 42, 47 vai dizer, 50 dias após a Páscoa, ressurreição de Cristo, ocorre o Pentecoste. A igreja começa a tomar forma, com base em padrões, doutrinas. A base da igreja são os apóstolos, uma igreja constituída sob a forma de uma comunidade sólida e comprometida. Então 30, mas 30, está falando aqui Pentecostes, Jesus morreu, mas pô, Jesus morreu com 33, não foi? Foi ou não foi? E ali foi no ano 30, bate ou não bate? Bate, porque ele nasceu antes de Cristo, né? A galera sabe, né, galera, que a gente já estudou aí. Então, Jesus Cristo nasceu quando? Antes de Cristo, AC antes de Cristo, ele nasceu lá para 3, 4 antes de Cristo, né, então, por isso que depois que viram, né, o calendário, reajustaram o calendário, viram que, né, teve que voltar o tempo aí, a palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, se eu não me engano, vai falar que, né, foi naquela época ali, Jesus, né, os pais teve que esconder e tal, então, foi no ano 4 antes de Cristo,
Depois, quando for ver o calendário, não bateu, e por isso que é 30 ali, depois de Cristo, somando com 3 que ele tinha antes de Cristo ali, bota mais 3 ali, então 30 com mais 3, 33 era a idade de Cristo aqui. Então, a forma se deu depois, né, que Cristo saiu, Pentecostes, né, o povo foi batizado, começou a falar em línguas, ali pessoas foram tomadas, muitas pessoas foram batizadas ali, e começou a espalhar o evangelho. A partir dali é agora, né, que Jesus, quando foi, ele falou assim, ó, deixo com vocês aí o Espírito Santo, e agora vai, né, eu estou vivo, estou bem, vocês também, que recebem a palavra, está bem. Então, vão que vão espalhar a palavra de Deus aí. Então começou, espalhar, os apóstolos estavam muito bem. O ápice da forma, quando foi o ápice da forma? Quando a igreja começou a pegar corpo mesmo. E aí, quando foi? Chegou um cabeça aí que ajudou bastante. Quem pode ser? Quem? Paulo, cara. Quando Paulo entrou, né, com os pescadores, a maioria dos apóstolos era pescador, né? Com os pescadores, o negócio estava andando, um era pescador, outro era cobrador de impostos, outro não sei o que, tesoureiro, ninguém tinha muita instrução assim. Quando chega Paulo, o cara, né, fez PUC, fez não sei o que, todo instruído, aos pés de Gamaliel, inteligente pra caramba, você acha que o quê? Ia abaixar o nível ou aumentar o nível? Aumentar o nível. Então Paulo ali, ó, quando entrou, em Atos 9, 3, 5, vai dizer, o apóstolo Paulo é responsável pela doutrina e teologia da igreja. Agora ela tem fundamento, está fundamentada em uma boa doutrina. Ela começa então a espalhar o evangelho agora também para os gentios. Em 40 anos a igreja se infiltrou por toda Roma. E Paulo é martirizado, né, no governo de Nero. Então aqui, ó, nesse período aqui de 30 e 35, aqui chegou o ápice da forma. Então aqui a galera estava expandindo, aí você vai ver aqueles mapas que Paulo vai pregar lá, vai pregar cá, vai pregar, ele espalha as cartas dele, escreve 13 cartas, carta para todo lado, o cara era muito inteligente, falava da palavra de Deus, evangelizar. Então, a partir dali, com Paulo, o negócio começou a se expandir. Então aqui, ela estava na forma, depois no ápice da forma. Aí entra o reinado de Domiciano, perseguição dos cristãos. Aí começa, quando algo está chamando muita atenção, o que acontece? O inimigo se levanta, aí começa a perseguição. Então, quando você está fazendo muita coisa para Deus, com certeza, né, você vai começar a incomodar, né? Se você não faz nada, né, às vezes a pessoa fala assim, o diabo está furioso, mas se você nunca fez nada, com certeza ele não está furioso com você. Então, se você fizer, aí sim, né? Aí você vai deixar. Então, ali, quando começou a igreja se expandir, os reis, a galera né, que mandava na época, falou: poxa, a gente tem que começar a perseguir essa galera que está crescendo muito, já estão milhares. Aí começa aí, né? No ano 81, Domiciano sucede o imperador Tito. No início do seu reino foi benigno para com os cristãos, mas o final do seu reino é marcado por uma intensa perseguição. Aí começa a perseguir e o negócio começa a ficar estreito para os cristãos, né? Tem países que até hoje é assim, persegue, tem países que você não pode entrar com uma Bíblia. Por isso que a gente tem que dar graças a Deus pela reforma, que graças à reforma a gente tem aqui a Bíblia. Eu trouxe até minha Bíblia comemorativa aqui dos 500 anos, que eu tive a oportunidade também de fazer uma capa. Pô, fiz uma capa de uma Bíblia, fiquei feliz, né? Então, aqui, guardei aqui, aí fiz a capa, fiz encarte aqui dentro. Tem encarte aqui, ó. Tem foto, tem meu nome aqui, tem minha foto aqui, só não tem minha foto. Meu nome eu botei em algum canto. Deve ter aqui meu nome. Então, fiz o selo de 500 anos, o selo rodou pelo Brasil todo. Então, tá aqui, eu estou com a Bíblia aqui, falando, tranquilão, mostrando para vocês, porque a gente não tem perseguição. Tem um lugar que vai estar, ia falar de Bíblia, ia falar como? Escondido, ou então não é nem ter a Bíblia. Para você pregar para a Coreia do Norte, tem gente que trabalha ali na fronteira, eu trabalho numa empresa evangélica que tem culto na quarta-feira. Então, tem missionários que vão lá e pregam, né, a palavra e falam que as estratégias que eles usam. Para a Coreia do Norte, eles usam balões de um país e lança, o balão sobe e vai cair lá na Coreia. Aí o balão vai cair lá, né,
vai estourar, aí lá no balão tem a palavra de Deus. Assim eles conseguem entrar com a palavra. Mas é sinistro, tem país que é sinistro. Então, hoje, graças a Deus, todo mundo tem. Quem tem a Bíblia aí, levanta a mão. Cadê? Levanta a Bíblia, no caso. Olha aí, gente. Quem tem celular, também levanta aí. Tá? Isso aí, beleza. A conversão do imperador Constantino. O cristianismo como religião lícita. Então, ele constitui uma série de benefícios ao cristão: isenção de impostos, terras, pagamentos aos bispos, ajuda financeira na construção de templos. Logo, fazer parte da igreja era sinônimo de status e poder. Todos passaram a fazer parte da nova religião, não por convicção e fé, mas por favores e benefícios. Então, o único, né, imperador aqui, que foi o Constantino, que dava uma moral. Por quê? Quando ele foi numa batalha, né, ele ia para uma batalha, ele teve uma visão, e essa visão mostrou que ele ia ganhar aquela batalha, e ele então se converteu. Você tendo o imperador convertido é mais fácil, né? Que o cara que está lá na frente do poder, e ele está, né, aprovando as coisas, então agora vamos que vamos. Então aí a igreja deu uma, né, regulada aqui nesse período aqui. E depois começa a perder a sua forma. Depois de tudo isso acontecendo, né, intervenção de imperadores, aí tira, não tira, persegue, não persegue, aí ela começa de uma certa forma esfriar. Imagina, a galera toda aqui fala da palavra de Deus, mas aí perseguição, aí gente, se esconde aqui, não vão, hoje não, aí vai, não vai, e a galera vai começar a se desfazer, né, a galera desanima, a galera do louvor já não, pô, a gente vai louvar desse jeito, não sei o que, e vai desanimando, então depois desse período todo aqui, a gente começa a perder a forma, e a passagem do cristianismo primitivo para o catolicismo. Então ali a gente vai ter um período das trevas realmente, que vai ser, né, perdeu-se a palavra de Deus já não tem mais aquele poder que tinha, de conversão, de mudança, de transformação, de reforma, de transforma, já não tinha. Então, vai lá, qual é o meu próximo slide aí que eu não lembro? Pegou a introdução, então a segunda parte é mais forte aí, a deforma. Vocês viram aí pelo vídeo, já resumiu um pouco do que estava acontecendo naquela época de trevas mesmo, né? Vai lá, joga aí, a deforma. Então, a gente passou desse lado aqui já e deu um zoom aqui para a deforma, o início da Idade das Trevas, 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano. Então aqui começa, eu vou ler algumas coisas aqui que trouxeram essa deforma aí, como vocês viram, né? Vamos lá. E hoje a gente vê muita coisa também acontecendo, por isso que a gente tem que ter essa reforma constante. Então, homens dedicados à palavra de Deus, homens que dão sangue. Essa galera aqui, literalmente, alô, som. Essa galera aqui, literalmente, deram o quê? O sangue. Morreram mesmo, para que hoje a gente estivesse aqui com a palavra de Deus. Pessoas que deram mesmo sangue, não está brincando com o evangelho. Ah, vou, não vou, estou cansado, não estou, hoje não vou. Não, deram sangue. A deforma. Século IV começa a se introduzir o paganismo, a evolução das heresias. 300, a oração pelos mortos, sinal da cruz. Ontem a gente estava falando sobre isso, né, Ana? Sinal da cruz, e tem um outro sinal aqui, que eu esqueci o nome. Né, quem era, né, quem é, não tem um aqui assim? Tem ou não tem? Tem, não tem? Só que eu esqueci, eu falei que eu fazia na igreja católica, que eu já comecei na igreja católica. Então tinha aqui assim, aqui.
Quando eu fiz, ela assim, não, eu conheço só esse aqui. Eu falei, não, tem esse, tá no nível, né? Tava no nível mais elevado aí. Vai lá. Oração pelos mortos, sinal da cruz, velas de cera, veneração dos anjos santos, missa diária, vestimenta diferente, purgatório. Sabe o que é purgatório? Fala aí, quem sabe fala. Oi? Meio termo. Não, mas o que é o purgatório? Que isso, o Breló já falou bonito. Então é isso. Tá ali, tá nem lá nem cá. Tá morno, né? Aí vai lá, vai cá, olha ali, ih, caraca, o inferno tá aqui. Aí olha lá, o céu, vou ficar aqui mesmo, tá bom, né? Fica ali no purgatório. Então tinha um purgatório, tinha missa em latim. Então isso dificultava muito. Imagina você, primeiro, a gente não tinha um acesso à palavra de Deus. Poucos, só quem tinha dinheiro tinha uma Vulgata latina na mão, né? Porque era em latim, né? Então nem todo mundo tinha. Depois que vem os pré-reformadores, o Wycliffe, que vai traduzir a Vulgata latina para a língua inglesa, né? Então aí começa a facilitar, mas nem todo mundo tinha acesso. Imagina eu aqui pregando para você em latim e de costa. Então você não lê meus lábios e você não entende o latim, então você não entende nada, e era assim, a palavra de Deus chegava assim. Aí você fala, como é que eu vou receber isso aí? E o que era pregado era amém, amém, era aquilo. Então você não tinha acesso à palavra de Deus, era muito difícil, e era feito assim, você não podia olhar aqui, como o pastor já falou, né? Tipo, o pastor já falou na sede, se eu estou pregando a palavra de Deus, se eu estou falando de algo, e não é a palavra de Deus, você pode sair. Então, cara, ali o que mais pregava era coisa do homem do que a palavra de Deus. Então era muito mais heresias do que realmente a palavra de Deus. E você não tinha a palavra de Deus para contestar, não tinha a palavra de Deus para saber se era verdade, verdadeiro ou falso. Então a gente só ia aceitando o que era falado nas igrejas. Missa em latim, a oração para Maria, o Papa Romano, né? Que aí, ó. O papado romano, aqui ó, o papado romano, o imperador Focas deseja, nomear Gregório bispo. Então, resumindo aqui, que eu não estou conseguindo ler muito, resumindo ali, a partir dali ele quer botar alguém representante de Deus na terra. Então, representante de Deus na terra, a partir daí é o quem? Papa. Então, se ele está aqui na terra, ele que manda, ele é que é o cara. Então, a partir do cara ali, então tem a água benta, tem a canonização dos santos, tem o celibato. O que é o celibato? Deixa eu ver se na minha versão dá para ver melhor aqui. Fala aí, o que é o celibato, gente? Oi? Celibato é os padres, né? Não pode casar, não pode ter filho, então é celibato. Tinha o celibato também. Tinha rosário, a reza mecânica, isso que eu também falei com a Ana, né? Que eu era da igreja católica, então às vezes eu não conseguia pegar o ritmo porque era muito mecânico, né? Aí a pessoa falava, aí todo mundo falava, repetia. Então eu nunca conseguia entender, porque era isso que estou falando aqui. Gente, não estou criticando uma igreja, estou falando que eu passei um testemunho. Então, e a minha igreja era a matriz de São Gonçalo. Então era bem tradicional também, uma igreja bonita e tal, era bem tradicional. E o padre também falava em latim, pregava em latim, não sei, eu não entendia o que ele falava, ele era um senhorzinho, ele botava o microfone bem perto da boca, ele aí todo mundo, a pessoa repetia, né? Aí todo mundo, eu falei, caraca, minha gente, aí meus amigos faziam, eu tinha que dar uma, eu falei, pô, cara, o pessoal tá indo, eu tenho que ir também. Então não entendia muito as paradas, é isso que a gente está falando aqui, a reza mecânica, tinha isso, aí fazia o negócio, aí levantava todo mundo, aí o caraca levantou geral, aí levantava, às vezes eu atrasava, aí, pô, e chegava dali, a gente saía, a gente ia pra balada, a gente nem, era mais pra a gente marcar ponto, porque a mãe dos amigos ia, a gente ia junto com ela, mas a palavra ali, eles também, ninguém pegava nada, a gente saía dali e ia fazer o que quiser. Cadê? Água benta dos santos, rosário, inquisição. Inquisição era o quê? O que era inquisição? É a tortura de quem não está de acordo. Tipo, se você não está de acordo, opa,
vamos fazer aí, vamos matar essa pessoa aqui. Aí queimava em praça pública. Então, vários reformadores morreram assim, né? John Hus foi um exemplo, ele morreu cantando em praça pública queimado. Era um cara que falava a palavra de Deus. Opa, falar a palavra de Deus desse jeito aí não pode. Então, vamos lá, queima o indivíduo. Transubstância da carne do vinho e tal. Confissão auricular, né? Confissão e penitência para absorver o pecado. Então, é aquela confissão, né? Eu lembro que quando eu era da igreja tinha isso, tem aquele... Qual o nome daquela paradinha que ia lá? Confessionário, não é isso? A galera que foi há pouco tempo, falei. Brincadeira. Então, no confessionário eu lembro que tinha essa parada aí. Ia lá, aí você não vê a pessoa, né? Ela fica ali atrás e você faz a tua confissão. Então é isso aí. Hoje acho que não existe isso. Você fazer uma confissão para uma pessoa. Então, desde aqui, ó, olha isso aí quando veio, ó. Confissão 1215. Hoje é 2022, ainda tem a confissão, né? Proibição da Bíblia aos leigos. Então, se você não sabe, vai continuar sem saber, que é leigo, né? Proibição do vinho nas missas. Não, do vinho nas missas, só vinho. Tá, proibição do vinho nas missas. Oração da Ave Maria, sistema sacramental, o incrível poder do perdoar os pecados. E a indulgência, eu li aqui, a indulgência foi uma dos mais graves aí que aconteceu aí para acontecer aquilo que o que veio às 95 teses, né? Papa Leão XV deseja construir a Basílica de São Pedro e para conseguir recursos financeiros se impõe a indulgência papal. Só seria perdoado os pecados aqueles que tivessem o documento assinado pelo Papa, né? Então, a indulgência era o quê? O cara vinha, tinha o Tetzel, né? Que era um cara aí que, né, o Lutero perseguiu, era a briga deles dois. Então, as 95 teses foi até em cima dessas indulgências. Então, Johann Tetzel, não sei se o nome você fala assim, ele vinha a público, ele era o cara, né? Ele vinha e falava assim, gente, ó, hoje eu tenho uma indulgência aqui, né, especial. O que você faz? Você pagando, porque eles estão, né, construindo a basílica, então precisava de muito dinheiro. Então, para atrair o povo era leigo e falava assim, ó, gente, você pagando essa indulgência aqui, você nem passa no purgatório, é direto para onde? Para o céu. E tinha indulgências especiais que tirava teu familiar do purgatório, né? Você chegava lá, conversava com o cara e falava assim, ó, pelo jeito que você está falando aí, teu parente está onde? No purgatório. Se você pagar um valor tal, eu emito uma nota aqui e tiro ele do purgatório. Então você pagava para tirar teu parente do purgatório, e a pessoa com aquilo na cabeça, você acha que não ia fazer? Imagina você sabendo que tua mãe está no purgatório, você não ia pagar? Caraca, minha mãe está no purgatório, quero tirar ela de lá, né? Sabendo, né, na boca deles. Então você pagava essa indulgência. Então isso aí que confrontou muito Lutero. Lutero, vendo tudo isso aí e à luz da palavra, ele viu uma frase que falava o quê? As indulgências aqui. O justo viverá pela fé. Indulgência, era uma época em que, olha lá o desenho da indulgência aqui, ó. Deve ser o Tetzel aqui, ó. Aqui, ó, Johann Tetzel, aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Na nossa peça a gente fez isso, né? Gravura que retrata a venda das indulgências pelo pregador católico Johann Tetzel. Então ele tá aqui, ó, vendendo, o outro mostrando aqui, ó, gente, vem a fila. Era uma época em que a venda de indulgência florescia. Dinheiro pela salvação da alma era a prática comum. E logo, como jovem doutor e professor, Lutero criticava essa prática profana. Então, Lutero chega lá com um amigo dele e vê isso tudo aí, todo mundo, né, vendendo as coisas. O pessoal vendia lascas, né? A Ana Vitória, acho que no papel falava sobre isso aí. A lasca da cruz de Jesus. Eu vendo aqui a lasca da cruz de Jesus. Quem não quer comprar? Eu não queria, mas tem sempre alguém que quer, né, para guardar a lasca da cruz de Jesus, o leite de Maria, né, a pena da pomba que veio no batismo de Jesus. E a pena. Então isso tudo era vendido. E Lutero, vendo isso tudo aí, à luz da palavra, ele vai lá, joga aí. Próximo. Aí John Wycliffe, né?
John Wycliffe, ele tem até um dicionário lá, minha empresa tem o dicionário John Wycliffe, é muito bom, que traduz as palavras, né, bíblicas. Então, o John Wycliffe, ele ajudou muito na questão da tradução, ele escreveu muitos livros na época, por isso mesmo ele foi até perseguido, é um reformador, não, um pré-reformador perseguido na época, porque ele escrevia muitos livros condenando também essas práticas. Então, naquela época das trevas, não tinha luz, então, né, não tinha a luz da palavra, e esse pessoal aí, que tinha um conhecimento e jogava a palavra, ele pegou a Vulgata Latina, né, uma Bíblia da época, como já falei para vocês, da Septuaginta e tal. Então ele pegava a Vulgata Latina e transformou ela em língua inglesa para divulgar e expandir um pouco mais o conhecimento, que você sabendo inglês fica mais fácil você, né, ter um conhecimento aí. Então ele foi perseguido também, foi excomungado da Igreja Católica. Essa galera toda era da Igreja Católica. Os pré-reformadores, reformadores. Lutero era da onde? Nova Vida? Era da onde? Igreja Católica. Santo Agostiniano. Vai lá. Esse aí é o John Wycliffe, então ele foi perseguido também. Pegaram as Bíblias, todos os livros. Quando ele morreu, pegaram todos os livros dele. Ele escreveu muitos e muitos livros. Pegaram todos em praça pública. Isso era a igreja, a perseguição da igreja. Botaram assim, ó, aquele bolo de livros e jogaram fogo. Pronto. E depois falaram assim, tem que perseguir ele. Mas perseguir ele como? Ele está morto. Pega os ossos dele, pegaram os ossos dele, tiraram, 12 anos depois que ele já tinha morrido, pegaram os ossos, tudo para mostrar que a igreja era contra o herege da época, que era o John Wycliffe. Vai lá, joga aí, próximo. E o pré-reformador também, John Hus, ou John Hus, aqui está aqui, né, nascido, tal. Então esse aqui também foi um cara que literalmente deu a vida, porque ele morreu, né, como eu disse, em praça pública, né, que falaram também que era um herege. Então tudo que eles falavam que era um herege, ele fala assim, ó, agora vai morrer assim. Então, praça pública para ser exemplo, né, para as outras pessoas. Ó, gente, esse que fala desse jeito da palavra de Deus, eles falavam que era errado, vai morrer para vocês verem como é que é. Então ele estava no meio da praça pública, imagina, na cruz, sendo queimado, e ali ele começou a cantar um hino de Davi, né, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele começou a cantar ali, e antes de morrer, ele lançou uma frase, que essa frase deu o início, né, um caminhar, apontava para a reforma protestante. Quando ele ia morrer, ele falou assim, ó, hoje vocês estão matando um ganso. Por quê? Porque Hus, né, na língua boêmia, na época, né, na língua dele, no caso, que ele, né, o Hus quer dizer o quê? Hus quer dizer ganso. Então ele falou assim, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a um século vocês não vão conseguir, vocês vão ver e não vão conseguir matar o quê? O cisne. Então, você vai fazer uma conta aí, daqui a 102, falou um século, mas deu 102 anos, depois de 102 anos surge Lutero. Então, Lutero ficou conhecido como esse cisne aí que ninguém conseguia matar, né? Ele fez a reforma protestante, então fez essa ligação legal. Ele, antes de morrer, ele falou assim, ó, hoje vocês matam um ganso, mas o cisne vocês não conseguiram matar. 102 anos aparece Lutero para fazer a reforma. Então, esses caras são muito importantes. Hoje a gente fala de Lutero, né? Tem a foto do Lutero, né? Tem tudo, mas e a galera que abriu o caminho para isso aí também, essa galera aí que começou essa grande obra. Vai lá, próximo. Qual o tema? Última parte para a gente terminar dessa mensagem e estudo que eu quero deixar para vocês. Espero que esteja pegando aí de uma forma, né? Vamos lá, a reforma. Então, Martim Lutero, o reformador. Lutero nasceu no dia 10 de novembro de 1483, na pequena cidade de Islamberg, que é na Alemanha, né? A infância e a juventude foram passadas em situado também nas redondezas. Os negócios de seu pai lhe possibilitaram uma boa educação. Em 1501, ele se inscreveu na Universidade de Erfurt. Tá lá a casa dele. Olha aqui o quadro dele. Era foto, não pegaram foto no Instagram. Naquela época ainda não tinha foto, eram pinturas das pessoas. Tudo que eu mostrei aqui, gente, é pintura, gente, tá? Fotografia, 1800 e bolinha, né? Então, 1800, a galera estava aqui em 1500. Então, 1826, acho que foi a primeira fotografia.
né? Depois vocês pesquisam aí, eu não lembro assim. Então, Lutero, aos 62 anos, no retrato né, de autoria do famoso pintor tal. Então, e aqui é a casa dele, onde ele morava. Vai lá, joga aí. Isso é uma curiosidade só apenas. A gravura de Lutero fixando aqui as 95 teses. Como eu disse, eu tenho as 95 teses aqui, se você quiser ver. A grande base das 95 teses que eu falei era por quê? Por causa das indulgências. Então, tudo ali ele vai martelar as indulgências. Era uma coisa muito grave? Era, e a Igreja Católica bateu muito de frente, o Papa. Na verdade, eu li algum livro que fala que das 95 teses, acho que 41 das teses ele bateu de frente, né? As outras, bota aí, qual as outras aí? 54, né? 54 não. Então, quer dizer, tem algumas coisas que o Papa concordava com as teses e outras não. Então, nesse negócio de bater de frente, primeiro ele colocou ali, bota aí a igreja, Castelo de Wittenberg, onde Lutero fixou as 95 teses. Aqui as 95 teses aqui, ó. Ele pegou isso aqui, ó, tá vendo aqui? E colocou aqui na porta. Só ele colocou isso aí. Só que aí todo mundo ia lá, lia. Que isso? É isso aí mesmo. Aí a pessoa pegava e fazia cópia, não tirava foto, na hora não dava, mas pegava e tirava o quê? Cópia. E a cópia começou a se espalhar. Aí o Papa falou: o que é isso, Lutero? Esse negócio de sair espalhando. Ele falou: eu coloquei uma na porta. Agora quem copiou, realmente o negócio ficou, imagina, comentado por todo canto. Não sei o que, todo canto só falava das 95 teses. E a partir daí começou as igrejas reformadas e tudo mudou, né? A visão, as pessoas começaram a ler a palavra, começaram a entender à luz da palavra somente as escrituras. E a partir daí a pessoa começou a realmente entender o que Deus queria para a igreja, né? Que aí pessoas compraram a briga também. Aí vem João Calvino, aí vem muita galera boa aí, que os pais, né, da igreja começaram a espalhar a Bíblia para todo lado, aí traduzir. Lutero então ficava à noite traduzindo a Bíblia, escrevendo a Bíblia, passando para um, passando para outro. Que o importante, chegou uma hora que ele estava escondido também, né? Porque a galera queria pegar ele de qualquer jeito. E vai lá, joga aí o próximo, que eu não lembro. E eu termino com esse versículo aí que fala que toda a... Então, toda a escritura serve para isso. A escritura serve para repreensão, correção, educação. Então, a palavra de Deus é completa, ela é suficiente. Você tendo a palavra de Deus não precisa de mais nada. Então, todas essas heresias que estavam ali, tudo isso que acontecia, por isso que a gente fala, né, às vezes a pessoa quer fazer, né, alguém intermediário. Não, eu vou orar para santa tal para chegar lá. Se você tem ligação direta com o Pai, que é também um elo feito pelo Espírito Santo, você faz direto com ele. Não precisa para santa, para imagem, para não sei o que, não. Você tem direto já com o Pai. Então é a palavra de Deus ali. A palavra de Deus te instrui, ela te repreende, ela tem a correção, ela tem a educação, porque ela é suficiente. Ela não é exaustiva. Exaustiva por quê? Porque ela não contém tudo. Contém tudo, é a Bíblia? Tudo. Não. Ela fala tudo como é que foi a criação, item por item, não fala tudo como foi a criação. Não, mas aqui eu acho a história toda de Jesus. Eu encontro a história toda de Jesus aqui. Um aninho aconteceu, ele nasceu, não sei o que, 2 anos ele fez isso, 3, não tem. Vai falar de 30 e de 12, né? 12 anos que os pais perderam, né, o menino Jesus, perderam Deus, né? Perderam, né? Que isso, Messias. Meu pai já esqueceu meu irmão na igreja, mas, pô, meu irmão, agora, esquecer Jesus é cadeira, né? Então, não, a gente no caminho, meu pai, caraca, cadê Vinícius? A gente voltou, mas era no caminho, foi 3 dias, né? Ali, no caso, os pais esqueceram 3 dias. Depois de um dia, chegou em casa, cadê? Tudo vazio, ninguém, celular jogado. Aí volta, 3 dias, aí ele estava lá no templo, né, estudando e tal. Então, como eu disse,
para terminar, só para deixar essa palavra para vocês, a Bíblia, ela é suficiente. Ela não tem tudo, né, mas tudo que tem aqui já é suficiente para você. Né? Eu quero saber como é que vai ser minha namorada. Aí você vai abrir aqui e não vai achar. Né? Vai aqui, Augusto, vamos ver aqui. Não, minha namorada vai ser assim, Deus não vai. Mas aqui tem, né, o caminho, aqui tem as diretrizes, aqui tem tudo para a tua vida profissional, sentimental, ministerial. Né, profissional já falei, não sei. Então tem tudo aqui, ela é suficiente. A Bíblia foi inspirada, ela foi revelada. Como é que ela foi escrita? Primeiro, homens de Deus receberam a revelação. Homens diferentes, mais de 40, acho que foi 40, 44 homens escreveram essa Bíblia aqui. Né, de 39 lá do Antigo Testamento e 26, né? 27 do Novo Testamento. Então, 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Vários homens, várias culturas, vários tempos diferentes escreveram essa Bíblia, sendo que Paulo escreveu 13, né? Tirou uma onda aqui também. Então, pessoas distintas, mas tiveram a revelação, tiveram a inspiração e tiveram a iluminação para escrever. Hoje a gente não precisa mais de revelação, porque ninguém vai escrever mais a Bíblia. Alguém aqui vai escrever? Se vier alguém falando que tem revelação para botar na Bíblia, é heresia. Larga, acabou, fechou o cano. 66 livros, não passa mais disso. É isso, acabou, fechou. O que é a mais, né, já é, né, os livros que já não são apócrifos, né, aqueles livros que não são aceitos, tal, do cano. Então foi fechado aqui nessa quantidade de livros. Então, está fechado. Hoje a gente não precisa de revelação, hoje a gente não precisa de inspiração, hoje a gente precisa de iluminação para olhar a palavra de Deus e entender. Antigamente eu abria, ficava olhando assim, aí lia. Falei, caraca, isso aqui está em inglês, cara, não entendi nada. Pior coisa, quando você lê uma página toda, depois você fala assim, caraca, não entendi nada que eu li. Aí eu voltava, eu lia de novo. Mas depois, quando você ora a Deus e pede a inspiração, a iluminação, que é diferente que inspiração, a iluminação para que Deus abra os seus olhos para você ver ali, o Espírito Santo te conduz, né, que o Espírito Santo também, uma das funções do Espírito Santo é ensinar. Então ele abre os seus olhos e você fala, caraca, agora eu entendi a palavra de Deus, agora você leu e entendeu. É isso que é a função do Espírito Santo, é isso que é a nossa função aqui na Terra também, de expandir a palavra de Deus e sola a Escritura, só a palavra de Deus. Fica com isso no teu coração. Passando disso aí, tudo é heresia. Às vezes a gente perde muito tempo, né, querendo saber se Adão tinha umbigo ou não, se não sei quem casou com não sei o que não sei o que fez isso. Às vezes você perde tempo e a própria palavra de Deus, né, Jesus repreendendo os apóstolos, né, o pastor estava pregando esses dias falando sobre isso em Atos, né, 1, 6, 7, 8, né, que Jesus está partindo, cara, está indo embora. Aí os caras perguntam lá, Jesus, bota aí Atos 1, Atos 1, né, 6, bota Atos 1, capítulo 1, versículo 6, não é isso? Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Cara, então Jesus está subindo, eles estão perguntando coisas teológicas, querendo saber muitas coisas, aí levam um teio de Jesus, vai lá. Aí Jesus, antes de ir embora, podia dormir sem essa, antes de ir embora, Jesus ainda dá um teio neles, respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Não cabe a vocês quererem saber mais do que não foi revelado. Acabou, eu vou subir, o Espírito Santo vai ficar e preguem a palavra de Deus. Não cabe mais nada disso para a direita, para a esquerda e heresias. Preguem a palavra de Deus. Então, para que o Papai do Céu não dê, né, uma voadora na gente no final, né, da vida, então a gente tem que fazer, né, o que Ele deixou para a gente fazer, né? Deixou o Espírito Santo, falou assim, vou sair, mas deixo com vocês o Consolador, aqueles que vão guiar, e vocês sentem a presença do Espírito Santo. Se você não tem intimidade, é diferente. Se você não tem intimidade com a pessoa, é diferente. Agora você tem intimidade com o Espírito Santo, Ele catuca você. Quantas vezes você quis fazer uma coisa errada, você não sentiu algo? Caraca, isso aí não. Por quê? O Espírito Santo falou, isso aí é pecado, isso é errado. Então, tem intimidade, porque o Espírito Santo vai falar,
posso entrar nessa profissão? Ele vai falar se sim ou não, é essa ou é aquela, é isso ou aquilo, é essa namorada ou aquela, é esse jeito ou aquilo, é esse ministério ou não. Ele vai te orientar para que isso aconteça. Tem que ter intimidade com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, amém? E aplauda o Senhor Jesus.